E a gente começa agora mais um programa Entre Linhas e Balões, e hoje a gente vai falar sobre o gibi Estranhos no Paraíso, que saiu aqui no final dos anos 90, né? E é uma criação, né, integral do Terry Moore. O desenho, o texto, a arte, é tudo dele, né? Essa história, que são três histórias, três revistas, né, do Estranhos no Paraíso, que foram lançadas aí no final dos anos 90, elas se destacam também aqui, principalmente no Brasil, por se tratar de um gênero bastante diferente, que não existia parâmetro aqui, né? De um quadrinho relativamente um pouco mais sério, só que sem ser exatamente um quadrinho adulto, né? Ali final, a gente está falando aqui final da década de 90, e talvez até comecinho dos anos 2000, foi um momento em que deu meio um boom desse que se chamava na época de quadrinhos de cotidiano, assim, né? Que não fugia daquilo que tornou famoso o gibi, que é o super-herói, né? Essas grandes aventuras e tal. E buscava mais uma coisa mais, embora não seja diferente daquela movimento de graphic novel que acontece um pouco antes, que busca um quadrinho realmente adulto, né? Mas busca temas mais adultos e uma linguagem mais real, assim, de certa maneira, né? E que vem dos quadrinhos mais independentes, né? A gente aqui no Brasil, a gente não tem uma tradição de um mercado muito grande para esses quadrinhos, mas nos outros países, e principalmente nos Estados Unidos, tu tem uma gama grande, né, desse tipo de revista. E é uma revista que também ela não se encaixa no gênero de quadrinho comum, porque ela justamente é toda preto e branco, assim, né? E ela é preto e branco num papel de qualidade, assim, né? Que normalmente a gente tem a revista em preto e branco, essa revista mais barata, assim, mas num papel ruim. Ela aqui no Brasil foi lançada ainda na época pela Abril, justamente num papel de qualidade para se destacar mesmo, né? Não foi um projeto isolado, assim, no sentido de não foi pensado, vamos colocar aí para ver no que dá. Não, foi um projeto pensado realmente para ser um quadrinho um pouco mais sério, assim, né? E aqui, basicamente, é com uma história bem simples, né? Basicamente, aqui é uma espécie de um triângulo amoroso aqui entre os três personagens principais aqui, que são duas garotas, né? A Kachu e a Francine, e o David, que é uma espécie de nerd ou geek, sei lá, da época, que realmente entra meio que na história das duas ali e acabam criando um vínculo ali de amizade e afeto bastante interessante, né? É legal notar o personagem do David, que é esse nerd ou algo do tipo, que é um dos últimos momentos em que essa indústria cultural está usando ainda esses personagens do nerd realmente fracassado ou algo do tipo, assim, que vai se abandonar logo depois, né? Hoje tu tem coisas do tipo Big Bang Theory, que era para ser uma história sobre nerds fracassados, mas o cara tem PhD, é físico. Todos têm namorado. Então o contrário do... É um dos últimos suspiros antes de ser nerd entrar na moda. Isso é interessante notar desse momento. Aqui eu acho que foi um esforço da Abril, um teste, talvez fosse melhor dizendo, da Abril, para ver se colava no Brasil esse tipo de revista, né? Porque para ela seria muito bom, porque são editoras menores e muitas vezes o cara sozinho faz tudo, então seria mais barato para te trazer e poderia ser um filão importante. E embora tenha feito um relativo sucesso na época, seja uma coisa que acabou não colando muito, né? Porque, na verdade, mesmo nos Estados Unidos, embora exista esse mercado muito grande para esse tipo de revista, não me parece ser muito a mesma pessoa que compra super-herói e compra esse tipo de revista, normalmente, né? Ou pelo menos comprava na época. Então talvez não tenha funcionado aqui, justamente porque a Abril circulava entre esses fãs do super-herói, né? Um público muito específico. Porque no Brasil tu também tinha revistas independentes, né? Nickel Náusea, esse tipo de coisa acontecendo no Brasil, né? Só que essa revista e esse lançamento que a Abril tentou fazer não entrou nesse outro nicho, né? Então acho que ficou meio perdido aí. Talvez por isso que não tenha ido muito pra frente. Talvez se fosse hoje em dia, né, o momento dos quadrinhos mais em foco, muito claro em função dos filmes e tal, dos super-heróis, mas hoje em dia já tem essa
vamos dizer, orgulho nerd, né? Esse sentido de gostar de uma cultura de massa assim, mais aflorado, né? Mas o que é interessante aqui também no Estranhos Paraíso é que a gente vê o uso muito de quadrinhos no sentido de quadrinhos mesmo, né? Os quadrinhos clássicos, que é um quadrinho atrás do outro. Ele quase não usa muito aquela mistura dos quadrinhos super-heróis que a gente vê que às vezes nem existe quadrinhos, né? As cenas se misturam e tal. Ele quase não usa páginas inteiras, né? Bem pouco assim. E por se tratar justamente de serem quadrinhos ou retângulos, enfim, um seguido do outro, lembra muito essa cultura do fanzine também, né? Que onde o autor ele é o autor de tudo, assim, né? Ele é o autor do texto, do desenho, da arte final. Então, nesse sentido aqui, realmente é uma experiência assim, bastante interessante para quem gosta de quadrinhos, tentar ler esse tipo de quadrinhos distante dessa ideia dos super-heróis, né? Que, na verdade, em si, a história hoje em dia, eu me lembro que eu li na época que foi lançada, inclusive esse exemplar é da época que saiu, né, no final dos anos 90, e eu me lembro que era uma história que marcava muito, por causa que a gente tinha mais ou menos a idade próxima, né, daquilo. E para quem vive mais um pouco, passa dos 30, assim, a história ela já até meio que se perde assim, um pouco do seu teor, da sua aquela verve realmente assim juvenil que se tinha naquela época, e se torna uma história menor, assim, que o tempo não lhe fez bem nesse sentido de tornar uma obra clássica, né, como outras se tornaram. Mas eu acho que é meio a ideia, assim, de certa forma, até um resgate do que era o quadrinho, que era o quadrinho na origem, de uma arte ligeira, né? Embora aqui, em termos de qualidade de impressão e tal, não seja assim, né, seja bem feito e tal, esse tipo de revista que remete a tirinha de jornal, que remete a coisas tipo arte e essas revistas mais antigas, ela vem de uma arte ligeira e barata, né? Pulp Fiction, coisas do tipo. Então eu acho que ele meio que remete nisso. Então, nesse sentido, ele ser um gibi que funcionou quando foi lançado, mas que não sobreviveu tão bem assim. Ao teste do tempo. Talvez seja muito correto com o que o autor busca, assim, né? E que era um movimento muito forte na época, assim. Tu tem essa coisa que é um único autor fazendo tudo, a revista em preto e branco, editoras menores com mais controle do autor, do que sempre foi uma briga muito grande, principalmente nos Estados Unidos, né, em relação a Marvel, DC. A gente tem um pouquinho antes, mas também mais ou menos nessa época, a Image, por exemplo, né, que foi uma grande iniciativa dos autores, meio de assumir realmente o controle dos personagens que são até hoje da editora, né, da Marvel, da DC principalmente. Então é meio uma coisa assim, mais underground e tal, e que aqui no Brasil é o tipo de coisa que liga nisso, né, liga no fanzine, liga nessa, que também tinha muito a ver, só que é uma coisa mais, só que o Estranhos do Paraíso é uma tentativa seria uma alta cultura desse nicho, assim, uma coisa do tipo, e vai fazer muito sucesso na época. E é interessante que tu vai ter iniciativas do tipo, talvez a que mais se destaca, a que acaba se dando mais bem, é o The Walking Dead, né? Que também é o único autor e tal, revista em preto e branco, também lançada inicialmente pelo menos de forma menor e tal, e que acaba se tornando um grande fenômeno e acaba justamente passando pro outro lado, né? Hoje está muito mais perto, o Walking Dead, a série principalmente, está muito mais perto de um filme super-herói do que de uma revista dessa. E talvez é uma forma bem interessante de entender o Estranhos do Paraíso hoje, quem tiver acesso a ela somente hoje, né, que não leu na época, é tentar entender um pouco também do que era ser jovem nos anos 90, né, que um pouco é essa experiência aqui realmente assim de uma geração que ganhou grandes liberdades que não se tinham na década anterior. A década de 80 era um pouco mais fechada, né? A 90 jogou assim nos braços dessa juventude uma liberdade que ela não soube exatamente o que fazer, e que vamos dizer assim, esses três personagens representam
a sua maneira, um pouco dessa liberdade que acaba, assim, como se diz, né, a grande liberdade é a maior forma de censura, porque quando tu tem acesso a tudo, tu não sabe o que fazer e tu acaba não fazendo nada direito, não escolhe direito, né? E aqui, essa liberdade, esse estranhamento aqui que diz, que é justamente talvez uma forma de analisar o título, né? Esses estranhos no paraíso, estranhos no universo, num mundo um pouco mais tranquilo de se viver, acaba deixando eles sem um relacionamento, sem uma bandeira, sem uma causa, sem uma ideologia, ou o que quer que seja, para ser realmente uma geração marcante, né? Sim, mas na verdade não. Porque, por outro lado, também, esses Estranhos no Paraíso, e a revista aponta bem nisso, isso chocava na época, né? Tu tem insinuações num relacionamento homossexual entre as duas protagonistas, ou pelo menos uma quer, né? A outra não parece querer tanto. E isso meio na época era chocante, assim. E de certa forma essas relações e essa maneira de ver o mundo que a gente tinha aqui acabou tomando, se não todo mundo, mas uma boa parte. Então, de certa forma, também acabou aquilo que se via como estranhos, acabou se tornando o que a gente tem hoje. E a gente fica por aqui e volta no próximo Entre Linhas e Balões. Até lá!